Que a melhor escola da cidade tende a ser a que não foi profissionalizada, que não é parte de uma franquia tal e tudo mais, né? As escolas, como elas não têm contabilidade profissional, o capital para elas é super caro, então elas não conseguem tomar dinheiro emprestado para fazer grandes investimentos. Boas escolas podem ser eliminadas ou vão eventualmente ser de fato vendidas por conta desse movimento dos grandes grupos. A localização tem peso enorme, porque a escola geralmente está ou na rota dos pais até o trabalho ou próximo da casa. Se você olha, cara, para a inteligência artificial como um todo, como que tá mudando o jeito que as escolas funcionam, vai ser um negócio transformacional, vai ser um negócio um pouquinho melhor, o que você acha? Elas já sabem que essa mudança precisa acontecer, que a escola precisa se adaptar ao novo modelo de aprendizado dos alunos, que os alunos estão muito entediados com esse modelo que já está ultrapassado. Começa mais um MestreCast, eu sou Alexandre do Bugras. Eu sou o Felipe Baldi. Nós estamos aqui para mostrar o futuro da educação, trazendo sempre convidados. Então, se você já não seguiu, já não curtiu, já faz isso aqui agora para a gente dar essa força aqui no canal, que a gente faz isso realmente pelo amor à educação, para passar o conhecimento em educação adiante, para você também poder ajudar a fazer um país melhor. Quem que a gente tem hoje, Felipe? Hoje o nosso convidado é o mestre no mercado de educação. Ó, vou começar aqui a dar algumas dicas do que o cara já fez, tá, Lê? Seguinte, eu conheci o nosso convidado lendo artigos na internet sobre o mercado de educação. E aí eu falei, pô, esse cara aqui é bom, deixa eu conhecer mais. Aí adicionei ele no LinkedIn e comecei a acompanhar o que o cara falava, né? E hoje ele atua como head comercial da Teach, que é a maior plataforma de educação e professores com IA, não é isso? Com 3,5 milhões de usuários já. Mas, cara, eles estão crescendo muito. Eu tenho certeza que esse crescimento todo é devido a um alto grau de entendimento do mercado de educação e também porque eles fizeram, de fato, um produto que resolve a dor real dos professores. Cara, eu estou animado para esse papo hoje com o nosso mestre, Rafael Santo. Super prazer estar aqui, fiquei bastante honrado com o convite. E a gente vai tratar de um tema que tem feito parte da minha vida aí nos últimos 10 anos. Pô, eu estou muito animado. Para começar, Ale, o que você acha que a gente... Eu tô querendo, assim, sabe, um resumo de como que ele enxerga, você enxerga, Rafael, o mercado de educação hoje. O que você acha que vai mudar aí para os próximos anos? Tá, legal. Eu acredito que o mercado está num processo de profissionalização, e aí eu vou me ater aqui ao mercado de educação básica, especificamente de escolas privadas, e eu vou explicar porque eu acredito que ele está nesse processo de profissionalização e quais as oportunidades que podem surgir a partir disso. Mas, olhando um panorama geral do mercado, a gente tem 180 mil escolas, dessas 40 mil, e aí eu estou falando em números arredondados, claro, 40 mil escolas são escolas particulares, e a gente tem 9 milhões de alunos estudando nessas escolas particulares. Só aí a gente já percebe que as escolas, no geral, não são muito grandes, porque se a gente for fazer uma divisão, dá alguma coisa em torno de 200, 220 alunos por escola. Mas se você for fazer os recortes dentro do mercado, você vai ver que cerca de 29 mil a 30 mil tem até 200 alunos. E quando a gente vai um pouquinho mais a fundo dessas escolas que tem até 200, 8 mil tem até 50 alunos. Então, o mercado tem uma pulverização enorme. Então, quando a gente... Isso nas particulares ou nas escolas em escolas geral? particulares, Aí aqui eu estou tratando especificamente das escolas Então, a particulares. escola particular inteira tem, tipo, 50 alunos. A escola particular inteira tem 50 alunos. Às vezes ela pode estar muito direcionada ao público infantil, por exemplo, mas a gente tem 8 mil escolas que têm até 50 alunos cadastrados no INEP. Não, isso é bizarro, cara, porque eu morei em Campos do Jordão um tempo, assim, pô, bem interiorzão mesmo, assim, e, cara, mesmo lá, a escolinha particular tinha 100. Então, pô, essa dos 50, os caras estão no meio do nada mesmo, eu acho, né, cara? Mas é realmente bem comum, assim. Tem muita escola... Normalmente são as escolas do ensino mais infantil, até nos anos iniciais, né? Exato. Muitas escolas de bairro. Então tem essa pulverização. Mas me assustou essa média de 50. Eu sabia que era... São poucos anos, assim, provavelmente, né? Tipo, uma sala por ano, poucos anos. Exato. E aí você já imagina como que funciona a gestão da maioria das escolas. Então, o empreendedor, a pessoa que cria, ela tem um background ali de pedagogia, é muito bom no que faz, mas, no geral, a administração da escola é muito pouco profissionalizada. Mas quem que está chegando? E aí, desde 2017, isso tem se intensificado. Os consolidadores. Então, a gente tem alguns grupos olhando para o mercado de educação básica. Então, alguns deles olhavam anteriormente para a educação superior, saturou, eles fizeram essa virada, ou estão olhando para a educação básica e eles passam a consolidar a escola. E que se diz SEB, Cogna, assim... Inspira, toda essa galera.
E pensa que para você consolidar em market share, falando de número de alunos, é muito difícil, dado que tem toda essa pulverização. Então, eles estão apostando inicialmente nas escolas que têm já um alto grau de faturamento. Mas qual que é o trabalho principal que esses consolidadores fazem quando eles adquirem ou se tornam sócios das escolas? Eles profissionalizam a gestão. Então, assim, a escola já tem uma veia pedagógica forte, geralmente ela já tem uma marca regional bem consolidada, mas quando você vai para a gestão, você percebe que ela tem vários pequenos problemas. Então, eles profissionalizam a parte comercial, que é vamos buscar alunos, eles profissionalizam a parte administrativa, eles profissionalizam a parte contábil, e aí a escola passa a operar de uma maneira completamente diferente. Ela tem acesso a capital mais barato, que é um problema grande também na educação básica. As escolas, como elas não têm contabilidade profissional, o capital para elas é super caro, então elas não conseguem tomar dinheiro emprestado para fazer grandes investimentos. E aí eles trazem todo esse processo de profissionalização e essas escolas passam a performar muito melhor. Um dos grandes objetivos dos consolidadores é entregar EBITDAs, por exemplo, excelentes a nível de mercado. Então, eles fazem esse trabalho internamente. E quando essas escolas passam a performar de uma maneira muito mais profissional, as que estão no redor começam a sofrer. Então, cara, eu tenho aqui várias escolas e uma consolidada. Essa consolidada começa a puxar os alunos, as escolas começam a sofrer em vários sentidos. Então, ela tem menos receita, ela tem menos share de alunos, ela começa a perder espaço. Então, esse movimento, e aí vem a sua pergunta sobre os próximos anos, esse movimento é o que me faz acreditar que vão empurrar todas as escolas para um processo de profissionalização que vai ser, em algum nível, forçado. Elas vão precisar fazer se elas quiserem sobreviver. E onde tem oportunidade aí? Eu não vou me prolongar, mas vou colocar algumas aqui. Já nascem algumas pequenas consultorias olhando para isso e ele fala assim, olha, eu vou cuidar da sua escola, do seu processo comercial, para te ajudar a competir com os grandes, porque eu sei o que o grande está fazendo. Eu vim de lá, eu já tenho alguma experiência nesse mercado, então eu posso te ajudar a competir com ele. Então você começa a ter essas novas oportunidades no mercado surgindo a partir desse processo de profissionalização que a gente está agora. Claro que a gente está numa transição, a escola está sentindo a dor, ela começa a reclamar, estou perdendo alunos, não estou conseguindo fazer essa captação. Por outro lado, essas consultorias que nascem ainda não conseguiram conectar completamente com essa dor, porque existe um processo de educação. A escola não usa um CRM de uma maneira geral. As grandes sim, mas de maneira geral, não. Então, existe um choque ainda, mas eu acredito que a partir do momento que isso se encontrar, essas oportunidades vão ser abraçadas por essas outras empresas e as escolas vão precisar desse tipo de movimento para que elas possam sobreviver e crescer. Pô, que legal. Isso até entra no que a gente estava falando aqui antes do episódio, assim, né? Que eu tava argumentando que, pô, acho que a melhor escola da cidade tende a ser a que não foi profissionalizada, que não é parte de uma franquia tal, e tudo mais, né? Mas, pô, o ponto que você tá trazendo, pra mim, parece muito verdade também, que, tipo, se você profissionaliza, você, com certeza, você tá no top 10%, né? Porque só o que a galera não paga de mensalidade, né? Porque não pode expulsar o filho e tal, aí, pô, o fluxo de caixa começa a cagar e não consegue trazer os melhores professores, aí não consegue mudar nada. Você tá sempre no modo sobrevivência ao invés do modo prosperidade, vamos dizer assim. Perfeito. O ponto de vista que você trouxe, na verdade, é o ponto de vista do aluno, dos pais que estão adquirindo serviço. Como eu falei, de uma maneira geral, a gestão já tem esse background, essa experiência pedagógica muito forte, criaram marcas regionais muito bem consolidadas e conhecidas, mas de uma maneira geral, quando a gente olha para o outro lado, que é o mercadológico, quem profissionalizou vai levar. Então, ele está melhor em marketing, ele tem mais alcance, mais possibilidade de trazer barganha. Paga mais caro nos professores. Paga mais caro nos professores, excelente ponto. Pode dar mais bolsa. Excelente ponto. As escolas que conseguem trazer esses professores que são muito conhecidos, traz uma porrada de aluno. Então, isso muda o jogo. Eu tenho um pouco de receio, né, do problema também que isso pode gerar, porque o que eu já escutei de outras escolas, as escolas que você falou, escolas mais tradicionais, que tem um dono ali que já está há muitos anos construindo a escola, já sabe como fazer, quando ele percebe essa movimentação dos alunos da escola dele indo para escolas que foram compradas por grandes grupos, justamente porque esses outros grupos agora conseguem oferecer uma mensalidade, uma anuidade menor, e às vezes eles são muito agressivos no começo, porque eles têm caixa para isso. Então, às vezes, o que eles já me contaram eles estão oferecendo uma qualidade muito boa pela metade do preço que a gente está oferecendo aqui. Não tem o que a gente fazer.
E muitas vezes essas escolas que não estão cobrando um valor, tipo, fora do comum, assim, fora do que realmente seria justo, mas acabam perdendo os alunos. Então, boas escolas podem ser eliminadas ou vão eventualmente ser, de fato, vendidas por conta desse movimento dos grandes grupos. Valdir, você tocou num assunto que dá para a gente ramificar, porque as duas vertentes aqui são verdades. Existem parte dos grupos e da gestão profissional pensa em escolas low cost, mas a grande maioria, na verdade, está indo no sentido contrário, que é de aumento de mensalidade. Então, mesmo a escola mais cara, ela ainda consegue ser melhor em competitividade com a escola mais barata. Porque a educação, e aí no Brasil, talvez até no mundo, a educação básica ela é aspiracional. Quem pode paga o melhor. Então, os pais, quando eles estão em busca da escola, e aí, né, de uma maneira geral, ele não está buscando a escola mais barata. Ele está buscando a melhor escola que ele pode pagar. Então, a gente teve essa conversa aqui há pouco também com O Pedrão, da Docket. Assiste o episódio do GigaCast lá, se gosta de empreendedorismo, valeu, tamo junto. E foi interessantíssimo, ele trouxe esse ponto, né? O GigaCast vai patrocinar o Mastercast agora? Quer dizer, patrocina já, de certa forma, né? Paga no estúdio, né? Então, bom. Mas manda aí, vai, foi mal. Então. Não, tranquilo, mas eu acho que ele exemplificou perfeitamente isso. Olha, eu fui visitar as melhores escolas e eu queria saber a melhor escola que eu podia colocar os meus filhos. Então, no final das contas, as escolas elas vêm num processo de aumento de ticket, mas elas vão incorporar muito mais serviço e isso torna elas muito mais atrativas. E aí, se você tem uma gestão profissional, um grupo com 60 mil alunos, ele sabe o que é que vai chamar mais a atenção dos pais. Então, ele começa a direcionar, a partir dos dados, a escola para esse sentido e ele fica muito mais eficiente ao mesmo tempo que ele está muito mais atrativo, mas ele também está mais caro. Então, as escolas, ela tem esse direcionamento de aumento de ticket. Mas é verdade também que existem escolas que apostam nesse low cost, que é basicamente o grupo de pais que podem pagar um colégio com uma mensalidade mainstream e ainda assim querem colocar na escola particular. Rafa, você pode explicar um pouquinho o que é o melhor escola? E, cara, o que é uma melhor escola e o que é o melhor escola que vocês fizeram, né? Tá, o que é a empresa Melhor Escola? A empresa Melhor Escola, conta a história dela e depois conta o que é a melhor escola, assim, como que as pessoas avaliam a melhor escola dentro do custo delas, né? Perfeito. O Melhor Escola é um marketplace que basicamente ele nasceu com a ideia de ser um grande buscador de escolas. E qual que é a ideia? Cara, eu quero conectar as escolas que estão buscando alunos com os pais que estão querendo saber mais sobre essas escolas na internet. Então a gente cria... Não estou mais lá, faz um mês que eu saí, mas a gente criava a página da escola dentro do Marketplace e a ideia era que nós buscássemos esses alunos que estavam procurando. Então, nos tornamos profissionais em SEO, enfim, encontrar essas pessoas que estavam fazendo essas buscas pela internet. Mas o interessante da sua pergunta é que a partir dos dados que a gente tinha lá, a gente começou a entender o que era a melhor escola. E Para os pais. Para os pais. E olha que engraçado, a mensalidade estava em quarto lugar. Então, os pais primeiro estavam preocupados com o sistema de ensino. Tem tudo a ver também com o que a gente estava conversando aqui. Então, Pô, eu achava que era bilíngue, cara, que era o número 1 no alto padrão. Não, mas quando eu falo sistema de ensino, a gente está referenciando direto com os sistemas de ensino em si, mas estou querendo dizer como a aprendizagem acontece de uma maneira geral. Tá? Não necessariamente a marca do sistema de ensino. Ah, entendi. Então, a Mas maneira como a aprendizagem entra, é feita. Entra nisso. Então, esse é o primeiro. Depois, os pais estão preocupados com infraestrutura, segurança, localização. E aí, ele vai chegar... Está em quinto lugar a mensalidade. E ele vai chegar na mensalidade. Então, antes ele vai pesar várias coisas. É claro que a mensalidade ela é limitante, no sentido de eu tenho um orçamento. Mas não é ela que determina, ela não é determinante. Então, é mais o limitante, né? A partir disso eu não posso pagar. Exato. Mas às vezes você até convence o pai a conseguir pagar um pouquinho mais, né? Convence. Se você entregar o que ele precisa, conseguir fazer... Fecha a conta. Mas o que eu queria ver contigo, então você colocou, a parte do ensino em si, então, em geral, é a primeira mesmo. Eu também imaginaria que, eu sinto que as pessoas falam que a primeira coisa é o ensino, mas todo mundo vai e coloca na melhor escola perto da própria casa, sabe? A localização tem peso enorme, porque a escola geralmente está ou na rota do pai dos pais até o trabalho,
ou próximo da casa. Ele precisa entender qual que vai ser essa logística. Eu vou ter que contratar um transporte? Se eu tiver que contratar um transporte, quanto que isso vai me custar a mais? Agora, e se eu conseguir colocar isso na minha rotina de trabalho? Será que eu não economizo? Qual escola está nesse caminho? Qual escola está mais próximo de casa? Como que eu consigo fazer a gestão dessa logística? Então, isso com certeza tem grande peso, né, quando os pais vão escolher uma escola. Pô, que curioso, cara. E aí vocês fizeram a venda para Quero, né? Foi 2019. em 2019. Integrou na Quero ou o site Integrou. continuou? Não, a gente usava a estrutura, né? Eles usam ainda, mas eu não estou mais na empresa, a estrutura da Quero de Marketplace. Mas o site do Melhor Escola ainda existe. Que o domínio que tinha todo o SEO e tal não valia esse risco aí também, né? Com certeza. Então, eles administram as duas marcas. Pô, que legal, cara. E aí você, dentro da Quero, continuou sempre trabalhando com isso? Ou você, pô, trabalhou em outras áreas, olhou para o ensino superior também? Como foi? Quando o Melhor Escola e a Quero fizeram a fusão, o Melhor Escola passou a ser a vertical de educação básica dentro da Quero. E eu cuidei do comercial B2B, ou seja, desse relacionamento com as escolas, dentro dessa vertical de educação básica. E a gente teve um histórico grande. Então, desde do Melhor Escola, lá de Sorocaba, 2017, que eu entrei e a gente tinha cerca de 300 escolas parceiras, a gente chegou até 7.500 escolas parceiras, todas do ensino privado, rodando simultaneamente. Mas, em termos de fechamento de negócio, mais de 10.500 escolas. E faltava muita escola ainda para vocês conseguirem, sei lá, 40 mil, né? O número que a gente estava trazendo aqui. Mas, sei lá, das que não tem 50 pessoas, faltavam muito ainda? A gente estava esperando chegar, a ideia é chegar nos 20 e poucos, e a gente acha que seria um número interessante. Entendi. Que realmente é umas escolas mais estruturadas, assim, e tal, que valeria. Cara, conforme você estava lá, assim, você falou que as escolas... Não estavam todas as escolas, né? Não tem todas as escolas lá, só as que estão pagando para aparecer? Ou no começo era? Ele se torna como a ideia principal era que ele fosse um grande buscador de escolas, tem inclusive a possibilidade de você encontrar as públicas. Agora, as recomendações, quando você fizer as buscas lá dentro, serão das escolas parceiras que estão oferecendo ali as vagas. Entendi. Então, pô, se você quer brilhar, tem que pagar, mas para aparecer, aparece tudo. Exato. Entendi. Pô. E hoje é mais frequente essa mudança de escolas para os alunos? Assim, os pais trocam mais os alunos de escolas do que antes? Sim e não. Vamos lá, vou justificar. No passado, tinha essa tendência dos pais colocarem na escola e manter na mesma escola o máximo de tempo possível. Sim. Só que nesse momento... Igual emprego, né? Igual emprego. Mas nesse momento existe muito uma discussão sobre a especialização. Então, tem muitos pais que quando a gente está falando de educação infantil, eles estão preferindo, por exemplo, escolas que só têm educação infantil. Eu não quero que a minha criancinha pequenininha fique no meio de um monte de criança grande, de marmanjo. Não acho seguro, por exemplo. Então, tem essa tendência de vou começar por uma escola especializada em educação infantil, depois eu passo por uma de fundamental. E, muito por conta de resultados vestibulares, a migração no ensino médio é gigantesca. Eu tenho uma série de escolas que falam assim, cara, eu tenho aqui 9 anos de retenção dos alunos. Mas quando chegou na época do ensino médio, ele sai. Porque a minha escola não faz marketing agressivo em torno do vestibular, do Enem. Então, quando chega, eu perco uma série de alunos. Então, eu preciso de alunos no primeiro, no segundo e no terceiro. O que eu faço? Né? Qual que é a... Eu vejo que pais normalmente gostam de colocar... Muitos pais gostam de colocar os filhos em escolas confessionais, mas normalmente essas escolas não têm ali uma boa aprovação no Enem, no vestibular, e acabam indo para escolas mais... que performam melhor, né, nessas avaliações. O exemplo na minha cabeça era justamente de escolas confessionais. Eles têm uma retenção altíssima, eles têm um ticket médio interessante, então eles conseguem ali no LTV do aluno levantar um bom valor, mas eles têm essa dificuldade de reter os alunos no primeiro, segundo, terceiro ano. Mas por que você disse, então, que não necessariamente tem mais troca ao longo dos anos do que ano passado? Não, porque ainda existe os pais que eles encontram a marca, encontram a escola que eles querem que os filhos fiquem, eles deixam o filho ao longo de todo o ciclo. Mas essa discussão aumentou bastante assim, sobre essa especialização. Então, o meu filho vai estudar na escola só infantil, depois ele vai fazer o fundamental numa determinada escola, mas quando ele tiver que prestar o vestibular, eu quero que ele seja bem treinado para isso. E aí, uma estratégia boa até, né?
Estratégia boa, pô. Botar teu filho numa parada mais construtivista, desenvolver ele e tal, aí, pô, 3 aninhos de estudo pra prova, pra seguir as normas da sociedade, né? E aí a vida que segue. E, pra falar. Só um complemento, sim, mas quando os alunos começam a ter ali 13, 14 anos, eles são extremamente influenciadores. Então, eles podem até mudar de escola, mas eles podem influenciar os pais a se manter no mesmo colégio. E Tal. ficar por ali mesmo, né? Exato. Na minha escola foi exatamente isso, cara. Eu tava lá no Jardim das Nações de Taubaté, metade da sala foi pro ângulo, que era um bagulho mais vestibular, a outra metade ficou lá no Jardim das Nações, tá isso. ligado? E aí, cara, o que eu ia perguntar até é a nota do Enem. Quanto que pesa na escolha dos pais, assim? Imagino que varia no decorrer dos anos, né? Então... E aí a gente vai entrar num assunto sobre perfis de escolas particulares. Se a escola for uma escola performática, se os pais estiverem buscando esse tipo de escola... Performática no Enem. Performática de vestibular de uma maneira Ah, de vestibular em geral, tá. O Enem é... Mas não tem um peso financeiramente, enorme. necessariamente, né? Isso, não financeira. É tradição de prova. Exato, tradição de prova, marketing, aprovação, basicamente é isso. Aí tem um peso gigantesco. Estou falando de os pais que vão lá para o ensino médio, é isso que eles querem saber. Quantos estão sendo aprovados, em que lugar que está ficando, qual que é a escola no ranking do Enem de uma maneira geral. Mas existem escolas, por exemplo, escolas premium que não estão tão preocupadas com isso, porque eles estão construindo alunos para outras coisas, né? Talvez estudar fora do Brasil, alguma coisa. Qual que foi a história do St. Nicholas? É St. Nicholas que você estava contando a história, não? São Francis. Do São Francis? Pô, muito bom, cara. Revelou agora. Eu não sei se eu podia ter falado o nome. Vamos cortar, então vamos cortar. Corta aí, editor. Eu não corto também porque não falamos nada, então fica o segredo aí pra vocês e tal. Então tamo junto, só queimei aqui o cara. Segue o MestriCast, a gente bater um número X, a gente... Essa é boa mesmo, cara. Mas faz sentido, né? Porque o pai tá pensando assim, cara, como é que eu boto ele numa escola aqui pra eu não ter que pagar uma faculdade particular pra ele depois, assim, né? Muitas vezes. Exatamente. Tem esse tipo de pensamento, né? Às vezes o planejamento do pai está todo voltado na educação básica. Agora você tem que passar, daqui para frente você tem que passar numa instituição pública. Tem muito desse pensamento também. Senão não teria como, né? Você fez o que de faculdade, cara? Eu fiz administração. Eu sou, na verdade, metalurgista de primeira formação, fiz processos metalúrgicos, depois fiz administração na UFSCar, no campus de Sorocaba, e fiz essa migração de uma área mais técnica para uma área mais ampla e desde então venho atuando na área comercial e bem especificamente em vendas para escolas particulares. Especificamente para escola particular, assim, né, cara? Especificamente. Você já vendeu em algum outro segmento, assim, e tal, ou não? Não, sempre vendi para escolas Pô, particulares. eu queria perguntar algumas coisas interessantes sobre vender para escolas particulares. Você consegue cavar algumas coisas assim? Tipo, sei lá, algo que quando você começou não era muito intuitivo, assim, sobre o jeito que pensa, as coisas que se importa, a diferença talvez de vender para o dono versus o diretor, coisas assim. Quando eu cheguei no Melhor Escola, 2017, a gente aprendeu a vender muito rápido para as escolas menores. E esse perfil ele tem algumas características que é o seguinte. As escolas menores, essas que têm 50, 100 alunos, você chega muito rápido na gestão. Não tem muitas camadas de proteção. Uhum. Então, as negociações elas acontecem com bastante velocidade. Você fica sabendo se a escola vai implementar ou não muito rápido, se ela tem ou não orçamento muito rápido. E muitas das vezes, nessa velocidade, você consegue fechar muitas escolas. Mas qual que é o problema que isso gera? Qual que é o efeito colateral? A implementação é difícil, porque a escola, como ela não tem departamentos e pessoas responsáveis, geralmente quem vai fazer todo esse trabalho é a dona, o dono ou alguém ali da família que já acumula uma série de funções. Então, assim, não é raro você falar com uma dona de escola que ela faz a gestão da escola, ela faz o relacionamento com os pais, ela faz a cobrança dos pais que estão inadimplentes, é ela que passa as informações para o contador, e no final do dia, quando algum professor falta, é ela que tem que entrar na sala de aula. Então, não é raro. E aí, quando você vai fazer alguma implementação de ferramenta para esse tipo de perfil de escola, é terrível, porque essa pessoa não tem tempo e é muito difícil para ela priorizar. Então, por mais que ela precise daquele seu trabalho, ela fala, eu estou pagando incêndio o dia inteiro. E aí a gente falou, não, peraí, então a gente entendeu como funciona esse perfil, a gente entendeu que é rápido, mas a gente precisa entender como que funciona as maiores escolas, os grupos educacionais, quais são as dores. E aí, olha que interessante que a gente descobriu. A gente levou 6 meses para conseguir fazer, eu toquei esse projeto pessoalmente, mas depois de 6 meses eu descobri que a grande dificuldade de entrar em grupos educacionais era porque a gente tinha que diferenciar o que a gente fazia do que eles faziam.
peraí, cara, assim, o que vocês estão fazendo, o que o mercado está fazendo, ou eu faço internamente, ou eu já posso fazer. Se eu não faço, eu posso construir. Eu tenho possibilidade de fazer isso. Então, por que eu te contrataria o seu serviço e não faria aqui internamente? Ou por que você faz algo que eu não posso fazer? A partir do momento que a gente entendeu que essa era a grande objeção dos grupos, aí a gente construiu um discurso que basicamente batia, né, que evitava esse tipo de objeção. Consegue trazer um exemplo do que vocês fizeram? Ah, sim. Dentro, e aí eu vou trazer o exemplo do marketplace que eu passei mais tempo, os marketplaces eles têm os próprios leads. Então, isso significa que, por mais que um grupo educacional esteja, por exemplo, fazendo um marketing super agressivo, com muito dinheiro envolvido, se ele não estiver dentro do marketplace, ele está fora de concorrência. Porque como o marketplace gera os próprios leads e se ele tiver naquela região a quantidade de opções suficiente para os pais nem buscam fora. Escolhi aqui quais são as 3, 4 escolas que eu quero visitar. Aqui tem todas, né? Então, aqui tem o que eu preciso. Então, escolhi as escolas que eu preciso, então não vou olhar para fora. Então, eles estão blindados, basicamente. O marketplace as pessoas tomam uma decisão dentro do marketplace, se você não está lá, você não concorre por isso. Legal você falar isso porque demorou um pouco para eu perceber justamente o que você falou. Porque eu tentava, né, como eu tenho a Tangram, que é uma plataforma de educação financeira, muitas vezes as escolas já têm ali um livro que é de matemática financeira, não necessariamente ela precisa de mim porque ela já tem alguma coisa do sistema de ensino. E aí eu percebi que uma Olimpíada Nacional, ela não poderia fazer. Ela pode até criar uma competição interna, mas para dar visibilidade, por exemplo, para o pai, que o filho dela se destacou nacionalmente, ela precisava de mim. Então era algo que ela não poderia fazer internamente e ela precisava me contratar. E a partir dessa Olimpíada eu criei um relacionamento com ela para justamente depois oferecer um programa anual. Então foi essa estratégia que hoje está muito claro para mim, mas no começo não era. E as Olimpíadas, não necessariamente a escola precisa participar, o aluno pode se inscrever. Não, precisa da escola. Precisa da escola. Porque eu quero justamente criar relacionamento com ela. E a escola sempre está junto nas Olimpíadas, né? As escolas normalmente gostam muito dessas Olimpíadas porque é uma forma dela demonstrar até mesmo que ela é performática. Então, ela não precisa esperar o aluno chegar até o 9º ano, né? Ou até mesmo no final do ensino médio, para mostrar que o filho dela está mandando bem ao nível nacional. Perfeito. Porque essa é o espírito. E aí, cara, conforme vocês começaram a ter que trazer mais escolas e tudo mais, assim, vocês mudaram desse ramo dos 50 a 100 ali, ficaram mais no meio, ficaram mais focados nos grupos, como que foi a estratégia comercial, assim? A partir daí, a gente começou a medir o faturamento que as escolas traziam em tamanho, ou seja, em número de alunos. E começou a perceber que escolas maiores, o retorno era maior. E a lógica é muito simples. É claro que hoje, fazendo a engenharia reversa, fica muito mais fácil. Mas, basicamente, uma escola de 100 alunos, dando um exemplo aqui, ela tem como meta algo em torno de 75% a 85% de retenção. Então, o business da escola é um business de retenção. Então, se ela fez uma retenção de 85, só sobra 15. Então, a minha possibilidade de captação é em cima de 15 alunos, ou seja, super baixa. Agora, se eu mudar isso para 1.000 alunos? E era por conversão que vocês ganhavam? Por conversão. Entendi. Até hoje funciona assim. Até hoje, por conversão. Trouxe aluno, ganha dinheiro. Exatamente. E então, peraí, se escolas maiores geram mais receita, então vamos começar a olhar para tamanho de escola. Então a gente passa, o comercial passa a olhar para escolas maiores e medir a performance a partir de número de alunos. E isso faz todo sentido quando a gente olhava depois a comparação da receita. Vamos fazer agora os recortes dentro da nossa própria base e ver de onde está vindo a maior receita. Então, cada vez que a gente chegava em escolas maiores, a gente tinha mais receita. No entanto, ela começa a ficar concentrada em poucos players. E se esse player sai, você sofre. Então, você não pode deixar a outra ponta sair completamente. Você tem aqui um perfil muito grande que é difícil de administrar, porque são muitas escolas gerando pouca receita cada uma delas. No entanto, ela ainda é importante para a construção do todo. E, cara, uma vez que você começa a ter mais dessas escolas assim, você está pagando por comissão e tal. Quanto que é essa comissão aí que dá para... Tipo assim, a escola já tem uma margem meio apertada, né? Ainda tá pagando mais aí pelo... A escola tem uma margem apertadíssima, tá? A gente rodou várias pesquisas dentro do Melhor Escola, na época que eu estava lá, e as nossas conclusões eram assim, as escolas
em alguns casos bem extremos, assim, 70% da receita dela é folha de pagamento. E aí 11% é a média que as escolas pagam no aluguel do prédio ali, da escola. Cara, no final das contas, a hora que você coloca tudo ali na ponta do lápis, a margem da escola fica 10%, 11% nos melhores cenários, mas muitas das escolas têm alguma pendência financeira e isso vai enxugando. Então, você tocou num ponto que é uma dor no mercado de educação básica, que morder uma fatia disso é muito difícil. É muito difícil. Então, quando você constrói uma edtech, quero vender para a escola, você tem que ter essa ciência de que a escola tem uma margem apertadíssima, como que você vai ajudar ela a tomar esse tipo de decisão. Mas, falando da remuneração, era a remuneração de uma mensalidade, o que era o que é, na minha visão, super justo. Pô, e depois vai ter retenção de 75% ao ano, vocês não ganham nada? Depois daí a gente fica com os pais. Os pais vão pagando pra gente, pagavam pra gente a anuidade para se manter na escola com aquele desconto, que era o que era oferecido. Entendi. Porque isso faz parte do modelo de negócio. Para atrair esse match, a escola dava um benefício em formato de desconto, e isso ela entendia o que fazia sentido para ela, óbvio, conversando com os nossos dados. E aí os pais ficam pagando essa anuidade para manter o desconto, mas a escola ela paga para a gente a primeira mensalidade. O que em termos de marketplace o take rate é relativamente baixo, porque um aluno passa em média 4 anos numa escola, a gente está ficando com uma mensalidade de 40 Não, mais do que o pai paga ainda, né, ou não? Depois anualmente, Entendi. Então a escola paga A escola paga a primeira mensalidade. Isso. E os pais depois é que fazem o pagamento, mas aí a escola não isenta mais. É um Mensalmente. percentual em relação à mensalidade? Que o pai paga ou é um valor fixo? Ele vai pagar no ano o valor da mensalidade para se manter. Entendi. E aí paga, se ficar em média 4 anos, então vai pagar 4 mensalidades no total. Exato. Entendi. E cara, eu tô tentando entender aqui essa conta, né? Porque ele vai pagar essa mensalidade, a galera vai ficar com vocês por bastante tempo e tal, mas o que muita escola faz, que é meio que o equivalente disso, é a prova de bolsa lá, né? Por exemplo. Vocês faziam isso também ou não? Era mais um... Não, mas a gente cai naquele argumento anterior. A escola ela pode ter vários canais de aquisição de alunos, mas cada um deles vai ter o seu próprio perfil, seus próprios leads, o que ela vai conquistar. Então, independente dela fazer esse trabalho de bolsa, independentemente, e várias das escolas que estão dentro do marketplace fazem isso, de qualquer forma, ainda assim ela perde se ela não estiver dentro do marketplace. Então, o que as escolas passaram a fazer, e alguns dos principais grupos, inclusive, passaram a fazer? Eles incorporam o marketplace na estratégia. Então, cara, está chegando a minha captação, a meta de captação que eu tenho para marketplaces é X, porque eu já sei que tem muita gente tomando decisão lá dentro. E aí, a partir daí, a precificação que ele constrói e toda a estratégia de comercial considera o marketplace e a captação que o marketplace faz. Entendi. Mas posso fazer uma pergunta muito burra aqui, né, cara? Mas tipo, se a escola tem lá no site dela, meu preço é R$1.000, aí no marketplace lá, qualquer um consegue chegar lá e comprar por R$900. Não é meio ruim pra escola isso, não, Di? Sim, a depender do ponto de vista, existe uma contaminação, digamos assim, de canais. Então, alguém que poderia pagar o valor cheio encontra o valor mais barato e aí paga mais barato, isso é um problema para a escola. Mas a gente rodou vários estudos com, por exemplo, CPF, para saber o quanto essa contaminação era um problema. E ela era baixa, então valia a pena. A gente pegava o CPF, os nossos CPFs, dos nossos leads, batia com os CPFs da escola e via o cruzamento. E no final das contas a gente percebeu que era bem baixo. Então a escola, o balcão da escola tem os próprios leads dela. E o marketplace tinha os próprios leads deles também. Então vários dos canais, cada um dos seus canais tinha a sua autoridade. E aí a escola poderia de alguma forma justificar por conta de uma parceria, né? Perfeito. Então isso não era um problema. Não é um problema, não é para ser. E se quiser o desconto, mano, vai lá e compra tal, tudo mais, e isso. vai dar tudo certo. Mas tá bem, de qualquer jeito. Mas o que eu fico pensando bastante, vocês deixavam um preço assim, mega aberto e tal, de todas as escolas, das promoções, igual a Quero faz lá com as... Você jogou lá, você vai saber tudo. Vai saber tudo. Pô, isso é bom também, que o site de escola não dá informação nenhuma, né, não cara? Dá Bizarro. nenhuma. Se você quiser, você tem que ligar para todas e tal. É o tipo de coisa, quando você mais cresce, pior você é pra escola também, na prática, né? Se todo mundo conhece o site e tal, todo mundo sabe que lá é o lugar pra você conseguir desconto, a contaminação tende a crescer com o tempo, eu diria, né? Ou não?
sim, mas aí a gente volta para aquele assunto do se a escola colocar o marketplace na estratégia, não é mais o problema. Eu lembro de em uma das minhas negociações, o CEO do grupo falar assim, cara, hoje, quando eu digito o nome das minhas escolas, do meu grupo, vocês estão aparecendo na frente. Ou seja, eu estou imaginando que vocês serão necessários no futuro. Eu não vou conseguir evitar. Mas esse era o modelo de negócio. A ideia era que a gente fizesse a expansão, mas não prejudicasse a escola. Na verdade, a escola poderia até aumentar o ticket médio dela se ela entender como trabalhar estrategicamente o marketplace. Aí o preço original dela vira do marketplace e ela aumenta o outro, né? Pode ser. Que já deve ter O escola. cara faz perguntas difíceis e boas aqui. Umas perguntas difíceis. Que a escola já deve ter feito isso aí. Pô. Não tem nem como ver. E, cara, aí conta um pouquinho dessa transição que você fez agora, né? Pô, legal. Fiquei, então, os últimos 9 anos trabalhei no Melhor Escola, o Melhor Escola foi adquirido, trabalhei na Quero, 2019, né, rolou a fusão, 2021 eu mudei para São José dos Campos, trabalhando lá presencialmente e, cara, sempre ali como... Sempre trabalhando na linha de comercial B2B, diretamente com escolas. E agora, super honra de ter recebido o convite de participar da TIT. A TIT é a maior plataforma de inteligência artificial para escolas e professores do mundo. Ela, assim, 3 milhões e meio de professores cadastrados, mas a gente está no pico da nossa sazonalidade. Então, nesse momento, alguma coisa em torno de 2.500 a 3.000 professores estão se cadastrando na TIT por dia. E eu estou falando aí de alguma coisa em torno de 20 e poucos países. Então, é um fluxo enorme de professores testando a E o ferramenta. que tem gerado esse crescimento tão rápido? Eu acho que a TIT construiu uma ferramenta de produtividade que bate na dor. Então, assim, a gente tem muitas dores no mercado de educação básica e uma delas era o tempo que o professor gastava fora de sala de aula fazendo planejamento de aula, corrigindo prova, enfim, gera muito trabalho fora da sala de aula e a TIT construiu mais de 70 ferramentas dentro de uma plataforma que ajuda o professor a ser mais produtivo. Então, o professor fala, eu quero fazer uma atividade aqui. A inteligência artificial ajuda ele a fazer aquela atividade. Óbvio que a ferramenta, e ela nem tem essa intenção, a plataforma, e ela nem tem essa intenção de substituir o professor, e não vai. O professor, ele tem o material, ele ganha produtividade, velocidade na construção do material, mas ainda assim ele precisa olhar se está dentro daquilo que ele imagina que precisa ser entregue, né? Se está dentro dos parâmetros do que a escola definiu. Ele pode adicionar materiais, ele pode tirar, fazer as edições que ele achar necessário. Mas, de qualquer forma, o que gera esse crescimento acelerado é justamente porque isso era uma dor gritante. Como todo mundo aqui tem algum nível de relação com a educação, a gente sabe o quanto é sofrido para os professores de fato, né? Sim. Tipo, eles não são muito bons e não é à toa, né? Porque é muito difícil ser um bom professor, assim. Tem que ser bizarro. Cara, meus pais são professores e eu cansei de ver final de semana corrigindo prova, preenchendo. Sim. Então, agora a gente chegou com uma plataforma com mais de 70 ferramentas que vão ajudar eles no dia a dia. Sim. Todo mundo quer saber o que é isso. Eu, inclusive, já testei a TIT, eu acho muito legal uma funcionalidade que gera perguntas a partir das habilidades da BNCC que você colocar lá, você colocar na plataforma. E isso pode parecer algo simples, mas eu já, inclusive, tive alguns professores na Tangram que eu pedi, olha, a gente tem que criar perguntas aqui usando essas habilidades. E para os professores não foi nada trivial fazer isso, porque a BNCC, inclusive, ela é muito complexa. Você vai lá entender e não é, tipo assim, muitas vezes não é intuitivo. Então, quando você tem uma plataforma que você quer desenvolver justamente aquelas habilidades para aquela série e consegue entregar para o professor aquilo, é muito interessante. E realmente a qualidade é muito boa da plataforma. E olha que eu testei a TIT, já deve ter alguns meses já, então já deve ter evoluído bastante. Como o negócio lá corre muito rápido, você vai se surpreender. Provavelmente você vai entrar e vai se surpreender. Mas o ponto que você tocou é super interessante. A TIT criou o que a gente chama lá de guardrails, ali que são as camadas de proteção.
que fazem com que o que a gente está buscando dentro da plataforma se atenha ao currículo do país, né? Então, aqui, no caso, a BNCC, inclusive com os códigos. Se o professor tiver o código da BNCC específico do qual ele quer trabalhar, ele pode colocar esse código lá e ela vai estar dentro daquele parâmetro. Então, de fato, a ideia é que ela traga o material com o máximo de acurácia possível daquilo que o professor está buscando. Eu fiquei curioso porque antes da gente começar aqui, você falou nos bastidores que vocês têm 1 milhão de professores no Brasil cadastrados e o restante estão distribuídos em 20 países. A dor é a mesma ou tem algumas diferenciações entre os professores aqui do Brasil e dos outros países? Tem diferenciações, mas a maior dor é a mesma. As diferenciações, na verdade, são essas especificidades de currículo e tal. Mas, de uma maneira geral, quando a gente fala do porquê que os professores do mundo estão, de vários países do mundo estão entrando na TIT, é porque eles também querem ganho de produtividade. E por que eles estão usando? Acho que ele entra por curiosidade, mas ele usa porque tem alguma coisa ali que ele está pirando, né? Tem alguns... Tipo, tem 70, mas com certeza 3 estão com 90% do que a galera tá usando, né? Ah, sim, exato. Quando a gente fala, por exemplo, de slides, então, eu vou usar uma apresentação de slides. Essa é uma das ferramentas que os professores adoram. Ou atividades prontas, que são as famosas folhinhas, né? Que os professores entregam para os alunos também, são funcionalidades que eles usam bastante. Mas, cara, isso, assim, ajuda o professor de uma maneira surreal. Se antigamente, para criar uma palavra cruzada, voltada a um determinado assunto muito específico, ele precisava quebrar muito a cabeça, agora ele coloca o assunto e é muito legal, eu já vi. É muito bacana. Porque é difícil você criar jogos com conteúdo. Gasta muito tempo. O professor ele não conseguia fazer isso, ele não tinha. Então, cara, acho que o impacto, principalmente ali um professor, às vezes, que recebe para criar esse planejamento de aula, ele consegue até fazer, claro, com muito trabalho, mas o impacto que a TIT está tendo, principalmente em escolas públicas, cara, é gigantesco, eu já tenho percebido isso. É muito legal o trabalho que vocês têm feito, muito bom. Enorme. No Brasil a gente tem 2 milhões de professores, alguma coisa em torno de 500 mil professores de escola privada e 1,5 milhão de escolas públicas. Então, quando a gente está falando que a gente já tem basicamente 50% dos professores do Brasil cadastrados na TIT, a grande maioria deles estão vindo de escolas públicas e o nosso trabalho está ajudando com que os professores sejam muito mais produtivos, ganhem esse tempo aí no dia a dia deles. E assim, comercial, imagino que é para fechar o quê? Escola? Para fechar? Isso aí, vamos lá. A TIT tem se consolidado e está crescendo muito rapidamente no B2C, ou seja, ferramenta direta para os professores. E agora o direcionamento estratégico da empresa vamos começar a crescer no B2B. Por que não, né? Vamos vender para as escolas, abraçar todos esses professores e esses alunos de uma única vez. Então vamos construir essa expansão B2B. E aí eu recebo convite para integrar a TIT, então tem pouquíssimo tempo, pouco mais de um mês que estou chegando lá, ainda estou me habituando, conhecendo... então o B2B está começando agora. O B2B está começando agora, apesar de que a gente já tem mais de 50 mil gestores escolares cadastrados, falando também a nível mundo, e a gente vai começar no Brasil, mas a gente quer expandir rápido, já deixa essa informação. Que legal, cara. E aí vocês, hoje a receita vem dos professores que pagam por umas funcionalidades mais premium, como que é? Exato, né? O modelo freemium da TIT oferece créditos diários e recompensas, ou seja, indicações. Você ganha os créditos e consegue fazer os trabalhos dentro da TIT. Mas se você quiser acesso ilimitado, você pode pagar por mês, você pode fazer o plano anual, ou você pode fazer, né, ou você pode comprar os créditos avulsos daquilo que você precisa trabalhar. Então a receita que a TIT tem hoje vem disso, mas a ideia é que a gente comece a trazer receitas também a partir do B2B, com as vendas diretamente para as escolas. Pô, que legal. E a ideia é expandir cada vez mais para mais ferramentas para a escola como um todo, assim, para sistema de ensino, como que é? Exato, somos obsessivos, então conversamos com os professores praticamente todos os dias, o nosso time faz conversas com os professores para entender essas necessidades e fazer atualizações, assim, diárias praticamente. Então, construção de ferramenta, o que eles estão querendo, o que está dando certo, o que não está, os impactos. Então, essa é a ideia. A ideia é a gente... Rafa, eu queria saber um pouco mais do desafio que é vender para a escola. Porque, por exemplo, o produto que eu vendo para as escolas é um produto de educação financeira e muitas escolas ainda enxergam como complementar. Não é uma dor muito grande, embora, por exemplo, a educação financeira seja um tema obrigatório. Então, eu chego lá na escola, quero vender, a escola, não tem esse gasto ainda, mas muitas escolas conseguem enxergar como oportunidade para ser um diferencial competitivo e aumentar as matrículas. Então, muitas escolas colocam lá a logo da Tangram, falando que tem educação financeira, e usa isso
como diferencial para justamente vender, para conseguir vender, faturar mais, né? E ter mais matrículas no próximo ano. Aí, o desafio que eu fico imaginando que vocês têm é o seguinte, putz, o professor hoje que prepara as aulas, a escola, o gestor pode pensar assim, mas para que eu vou ter um gasto que hoje eu não tenho, se é o professor que usa? Quem vai pagar a conta? Vai ser o professor, vai ser a escola? E como que vocês conseguem ali criar um pitch para justamente mostrar valor para quem paga a conta? Certo. Tem inúmeros meios, mas acho que um deles é os alunos e os professores já estão usando a inteligência artificial, seja qual for. E a partir do momento que a escola oferece essa ferramenta, ela passa a conseguir enxergar como que está sendo usado, seja para os professores, seja para os alunos. Mas, além disso, tudo que é criado dentro da plataforma gera insights para a escola a partir de dados que são criados da usabilidade. Então, os professores criaram uma série de materiais, entregaram para os alunos resolveram, foi corrigido pela plataforma, a plataforma vai entregar os dados para a escola consolidados ou granular, então a escola consegue saber. E, além disso, a própria plataforma cria trilhas de aprendizado para os alunos onde eles estão com dificuldade, por exemplo. Então, se a escola fala assim, olha, eu quero, por exemplo, que meus alunos melhorem a nota do Enem. Ela cria o simulado, passa esse simulado internamente dentro da plataforma, os alunos fazem o simulado, a própria plataforma faz a correção, gera os insights e a escola, a partir desse insight, começa a gerar planos de ação. Então, a gente entrega uma série de insights para a escola a partir do uso dos professores da comunidade. Os alunos também podem usar, então, Os a alunos plataforma? também podem usar. Achei que era só para professores. E aí o professor faz o gerenciamento da turma dele. Então, ele tem as turmas, ele fala assim, eu quero que os alunos tenham acesso a essa ferramenta de IA. Então, os alunos têm acesso a essas. Eu quero que os alunos resolvam esse material. Os alunos têm acesso a isso lá também. Interessante. Eu não sabia que os alunos também podiam usar. A plataforma cresceu em torno dos professores, é o core do negócio, mas de qualquer forma a ideia é que ela seja uma ferramenta para a escola, então que pegue desde a gestão e vá até os alunos. Ser um negócio completo ali da experiência do aluno, tal, para conseguir funcionar, né? Exatamente. Tem algum professores mais dos anos iniciais, finais ou médios estão usando? Vocês já conseguiram mapear isso? Sim, a plataforma tem mais aderência a anos finais e ensino médio, mas a gente tem uma série de ferramentas também para o professor de educação infantil, mas aí ele vai precisar imprimir, né, passar de repente alguma coisa para colorir, exercícios para ajudar os alunos a desenvolverem a escrita manual, enfim, e assim por diante. Então, a gente tem essas ferramentas professores, mas no geral ela é mais aderente para anos finais e ensino médio. Me surpreendeu muito o número que você me trouxe, na verdade, o percentual de 50%, porque eu vejo ainda muitos professores com dificuldade para acessar plataformas. E queria saber assim, o que vocês já tiveram como aprendizado, tiveram que fazer muitas mudanças aí já na plataforma, para que ela precisa ser muito intuitiva para o professor, porque senão ele acaba não usando as ferramentas. Sei que você chegou agora na Teach, mas inclusive o Marcos Vinícius, que foi quem nos conectou, que é sócio da Teach também, mandando um abraço para ele, já me deu alguns spoilers, mas o que vocês já aprenderam em relação à usabilidade da plataforma para o professor? Uma vez que a dor fica muito clara, né, que é produtividade, e uma vez que os professores passam a falar um para os outros a velocidade com que eles construíram planos de aula, inclusive de meses, de semestre, gera essa curiosidade e eles entram. Mas, de fato, a plataforma precisa ser intuitiva. O setor educacional ele não tem a mesma velocidade de aprendizado e apetite por tecnologia como tem uma startup, por exemplo, né? Quando busca ferramentas e plataformas no mercado. Então, de fato, essa interação ela é diária. O time de produto precisa fazer mapeamentos diários para conseguir ir acumulando esse conhecimento, entendendo onde que estão as fricções e tentando tirar o máximo possível para que os professores façam as ações necessárias e entendam o valor muito rápido. E, a partir daí, engajando, a retenção passa a ser muito maior. Interessante. Mas, claro, né, para trazer muito mais detalhes, talvez
numa próxima conversa com mais tempo aí de casa. Vai saber mais segredos aí pra contar. Vou saber pra mais gente, né, segredos. cara? Agora tá muito novo, assim, cara. Cara, e olhando aqui agora um pouco, a gente contou bastante da tua história, contou um pouquinho do teu presente e tal, aqui e tal. E vamos falar um pouquinho do futuro da educação, assim, cara. A gente falou um pouco já, que você falou que tem esse movimento de consolidação como um todo e tal, mas se você olha, cara, pra inteligência artificial como um todo, como que tá mudando o jeito que as escolas funcionam, vai ser um negócio transformacional, vai ser um negócio um pouquinho melhor, o que você acha? Vai ser transformacional. É impossível hoje a gente imaginar que no futuro a educação não vai, ela não vai usar a inteligência artificial. Então, já existem escolas que estão muito à frente nesse sentido. A gente vê que é muito positivo o uso da inteligência artificial nas escolas. Ela vai ser necessária como habilidade para os alunos, então os alunos precisam desenvolver como usar, mas a escola tem uma série de desafios em torno disso, né? Porque o aluno precisa aprender. A inteligência artificial não pode fazer tudo por ele. Então, acho que o grande desafio do futuro da escola é dosar o uso da inteligência artificial, mas eu acho que já não existe mais dúvida de que ela vai ser necessária tanto para ganho de produtividade, como até aprendizado dos alunos. E já existem matérias de escolas, por exemplo, que usam a inteligência artificial, os alunos estão aprendendo mais rápido, estão aprendendo melhor, e o professor passa a ser um tutor. O professor nunca vai... Eu não acredito que o professor vai ser substituído, né? Mas eu acredito que talvez o papel dele tenha algumas singelas mudanças ali na rotina dos alunos a partir do uso da inteligência artificial. E diz alguma dessas mudanças que você imagina, assim, se for... Ou a inteligência artificial, ela vai, agregando todos esses dados, ela vai conseguir identificar muito mais rápido e talvez até com muito mais precisão as dificuldades do aluno e, a partir daí, personalizar a trilha de aprendizado dele, né? E o professor vai estar ali como tutor, entendendo se o aluno está seguindo aquela trilha, se ele está, de fato, absorvendo aquele conhecimento. Mas eu imagino que esse seja um dos pontos mais fortes quando a gente fala de inteligência artificial na educação. E quando você imagina a sala de aula do futuro, assim, como você acha que ela se molda? Cara, há mais de 10 anos, que é o período que eu estou na educação, essa discussão é acalorada. Eu lembro que logo no começo, ali para 2017, comecei a participar das primeiras palestras de educação, já existia essa discussão sobre, cara, a gente está falando de educação, a mesma, 200 anos, Revolução centenário. Industrial, vamos embora. Exatamente, a escola Tela tem que virada para o mudar. professor, tem que mudar isso aí. Cara, exatamente isso. Então as escolas, não é que elas são resistentes, elas já sabem que essa mudança precisa acontecer, que a escola precisa se adaptar ao novo modelo de aprendizado dos alunos, que os alunos estão muito entediados com esse modelo que já está ultrapassado. No entanto, toda a comunidade escolar, de certa forma, impede que esse progresso seja muito rápido. Os pais estão preocupados que os alunos vão passar no vestibular, por exemplo. E o vestibular, muito dele é treino. Então, a escola vai precisar ser conteudista enquanto a demanda dos pais forem vestibular, por exemplo. Então, a escola, ela faz ela entende, ela quer fazer essa mudança, mas ela ainda é travada pela própria comunidade, pela demanda e por aquilo que os pais estão esperando em termos de resultado. Mas eu acredito muito que na sala do futuro os alunos serão muito mais ativos e os professores serão tutores, sem dúvida nenhuma. Você acha que ainda é organizado por idade ou não? Tem escolas que apostaram, aí a gente vai entrar acho que num assunto que eu não sou muito especialista. Tem escolas que apostaram e deram muito certo, mas não tenho certeza. Não tenho certeza se esse é realmente a escola do futuro. Sai um pouco do meu quadrado, digamos Do assim. seu quadrado do conhecimento aí, né? Então, o que você consegue dizer bem é qual que é a escola que os pais vão pagar, né? Provavelmente. E o que você viu que mudou, assim, cara? Pô, foi 8 anos, né? Então, do começo até o final, imagino que mudou, assim, o consumo dos pais, assim, né? Sobre... Porque o que mudou principalmente foi que, durante esse tempo, as escolas já tinham um apelo de marketing muito grande, mas durante esse tempo o apelo de marketing cresceu muito. Então, os pais estão discutindo muito mais sobre a marca da escola, o que ela oferece, o quanto ela é conhecida. E a escola ela tem uma característica de que o apelo de marca dela tende a ser regional. Então, às vezes você tem uma escola muito forte em São Paulo e chega lá no Ceará, o pessoal não conhece. E lá, né, E vice-versa. igualmente, exatamente. Então, a gente tem... Mas isso tende a mudar por conta dessa força de marca. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, muito se fala já de 2, 3 escolas do Ceará, por exemplo, que são muito fortes em aprovação de ITA, IME, etc.
Então, o que pode acontecer é que essas escolas que anteriormente eram muito fortes de maneira regional, elas podem crescer a nível Brasil. Então, se tem uma das coisas que eu enxergo é que os pais estão discutindo muito mais marca, o que estão ensinando, o que não, qual que é a relação daquela escola com determinado tipo de comportamento e assim por diante. E acho que os pais estão muito mais, talvez, polarizados, assim. Parece que todo mundo tem uma tese, assim, agora, né? Então, se você, tipo, não, velho, tem que botar o filho pra aprender a usar a inteligência artificial desde cedo. Outro, assim, não, sem tela até os 12 anos e tal, né? Cara, uma coisa que a gente não ouvia falar 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, e que eu tenho ouvido falar agora com uma frequência até assustadora do meu ponto de vista, é o homeschooling, cara. Tem galera que não acredita mais na escola, que a escola está levando os alunos para um caminho que os pais não acreditam, e eles estão tomando esse risco de ensinar em casa os próprios filhos. O risco não é nem sobre o seu, é um risco legal, né? Porque ele tem a obrigação de mandar o filho dele pra escola e não é regulado o homeschooling e ele faz mesmo assim, né? Hoje 1% dos alunos brasileiros eu acho que já são homeschooling. Olha, eu não tinha esse dado, mas... Caraca. E nos Estados Unidos são 5% já. Nossa, eu diria que é muito menos. É um também, né? Um é pouco. Não, mas eu diria que estaria no 0,1. Mas tipo assim, quem faz homeschooling, cara, é tipo, ou uma família que quer educar o próprio filho e tal, tudo mais, ou quem tá pronto pra bancar professor particular pra caramba, assim, né? Então, Sim. em geral, é alta classe da alta classe nos lugares, né? Por isso que eu achei. Bom, eu tenho uma dúvida em relação a, na verdade, sua percepção. Você acha que as escolas, de fato, elas deixam claro, bem claro assim, o posicionamento delas? O pai vai entrar no site da escola e vai entender, de fato, qual a proposta pedagógica, os valores, ou a escola fica ali muito no meio do caminho e muitas vezes os pais se surpreendem. Putz, não era bem isso que eu esperava. A expectativa é outra e acaba que os pais precisam trocar o filho de escola. Qual é a sua percepção? Minha percepção é que as escolas não fazem esse posicionamento, mas elas deveriam. Muitas das coisas que a gente escuta dos pais eu entrei no site da escola e eu não consegui entender nada do que a escola faz. E os pais, especialmente agora, assim, com discussões políticas acaloradas, eles estão buscando algumas coisas muito específicas em relação a como o conhecimento transita dentro da escola. Quais? Pensa aí, o que vem na tua mente aí? Tem algum? Política, viés político. Viés político, principalmente, né? Se eles estão... Viés políticos e abstrações disso, assim, mas... Exato, se a escola está usando pronome neutro, enfim... Entendi. Fala que é bom pro corte. Se existe competitividade ou não, como que a escola premia os melhores. Então, os pais estão muito preocupados com isso, enfim. E a escola, às vezes, ela não tem o posicionamento. Isso a gente trouxe para um viés bem pessoal, mas também tem a questão será que a escola está aprovando? Será que é isso que os pais estão buscando? A minha escola é forte em termos de socioemocional, a minha escola aprova no Enem, minha escola aprova na FUVEST. Então, assim, as escolas se posicionam menos do que deveriam nos sites e acaba que os pais têm que, quando vão à escola, tirar essa dúvida lá na visita. Elas deveriam, no meu ponto de vista, fazer isso, até porque, a partir daí, ela consegue fugir de uma briga que é só valor de mensalidade. Pô, me diferenciei, Sim. o meu diferencial é esse, é isso que eu faço de melhor. E as escolas, elas acabam fazendo o quê? No final do dia, por não se posicionar bem, elas vão agregando uma série de serviços, infla a escola um monte, faz um monte de coisa, mas no final não faz nada muito bem. E aí ela não consegue posicionar, é aqui que eu tô, é aqui que eu faço. E para os pais que estão interessados nesse tipo de serviço, para os pais que querem esse tipo de serviço na educação dos filhos, eu sou o melhor a fazer. Sim, legal. Porque se a escola consegue, inclusive, encontrar o cliente ideal dela, a retenção vai ser maior. Muito maior. Porque o pai vai conseguir ter a sua expectativa atendida. Então, eu fico me questionando muito, assim, porque às vezes eu entro no site de escola e falo, cara, não tô entendendo aqui, não consigo diferenciar. E eu acho que no fim do dia deveria ser isso. A escola, olha, eu vou entregar isso aqui, esses que são os valores no dia a dia ali, ao apresentar a escola também, que eu já fui em várias escolas, assim. E aí, fica no meio termo, sabe? Assim, fica no meio do caminho ali, não consigo entender. E se eu fosse pai, eu gostaria de ter mais clareza de onde estou colocando o meu filho, né? Então, acho que é uma boa lição para a escola. Talvez, no começo, vai perder alguns alunos, quando deixa essa comunicação um pouco mais clara, mas eu acredito que tem público para diferentes gostos diferentes, assim, então... E tudo passa a ser mais eficiente. Imagina que os pais que já entendem esse posicionamento a partir do site da escola, da comunicação da escola, eles já vão lá muito mais interessados. Então, você tem melhores conversões, você não precisa fazer um trabalho com pessoas que estão desinteressadas daquilo que você está fazendo. Então, no final das contas, até chegar nesse ponto, que é o mais importante, e que, inclusive, é o business da escola, que é a retenção. O máximo que a escola consegue manter
é o que vai ajudá-la a sobreviver financeiramente, digamos assim. E por que a escola perde alunos durante, não durante aquele período ali do 9º ano para o ensino médio, mas no meio do caminho ali? Quais são os principais motivos? Tem um engraçado que é a mudança de cidade dos pais. Então, os pais mudam de cidade, mudam por conta de trabalho, os pais precisam sair. Mas tem uma parte também por falta de fit ali. Os pais não gostaram. Não fez um amigo, né? Aí ficou isolado lá. Não fez um amigo, ou sofreu bullying. Enfim, a escola precisa gerenciar isso muito bem se ela não quiser perder os alunos no meio do caminho. Eu nunca pensei nisso, porque faz parte da escola, inclusive, estimular ali a criação de amizades, né? Faz parte. Eu nunca pensei nisso, mas tem que ser estratégico, inclusive, nisso, E a escola super puxa essa responsabilidade. Quando ela descobre que existe ali algum aluno que está isolado por algum motivo, ela tenta trazer essa integração quanto antes, porque ela sabe que isso é evasão, Escola, vai né? sair. Se não conseguir, o aluno vai sair. Não existe pai que suporte a dor de saber que o filho está isolado dentro da escola. Ninguém quer que o filho seja triste, né? De jeito. E espaço físico, assim, cara? É uma parada que a galera se porta muito ou não? Total, cara. Infraestrutura, nas pesquisas que a gente rodava, tava sempre nos top 3 ali, numa maneira geral, top 2. Cara, a segurança dos filhos, se o lugar tá limpo, olhar assim em volta. Bem pintado, assim. Bem pintado. Cara, tudo isso eles levam os pais em consideração. As quadras, laboratórios, será que está entregando aquilo que o meu filho merece, aquilo que eu acredito que ele mereça? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, coloca lá sistema de ensino, metodologia de ensino, isso aí tá lá nos tops, e depois já vinha infraestrutura, cara. O que a escola tá oferecendo? Como que ela tá construída? Qual que é a segurança do meu filho aqui dentro? Porra, só 11% do custo era infraestrutura em geral, assim, que era o aluguel, aluguel, mas tem algumas outras coisas aí que não estão dentro do aluguel, que câmera de segurança, manutenção, todas essas coisas, que também puxam um pouquinho da receita da escola. Entendi, que joga tudo ali no peso, né? Cara, e agora eu vou fazer um exercício aqui de criatividade. Bora ou não? Bora. É aqui, ó. Cara, a Rafa vai construir uma escola. Te dei aí, bro. Botei 2 milhões na tua mão agora. Faz tua escola aí, irmão, pra dar dinheiro. O que você faz? Ah, pra dar dinheiro? Pra dar dinheiro. Cara, eu escolheria, acho que, ou escolas performáticas, ou escolas premiums, muito mais voltadas a levar alunos para o exterior. Eu acho que essa ideia para estudarem no exterior, né? Acho que essa ideia de intercâmbio está cada vez mais viva e discutida na mente dos pais. Sonhada nos jovens, né? Sonhada nos jovens. Então, você tem um fit enorme com os alunos, tem um fit enorme com o que os pais estão buscando. E a partir do momento que você se posiciona como uma escola que consegue trazer esse tipo de resultado, preparar os alunos para isso, você tem muito mais margem, né? Então, acho que... Mas e você tem que fugir um pouco, por exemplo, de comprar uma marca consolidada como sistema de ensino, por exemplo, porque a partir do momento que você coloca essa marca dentro da escola, você passa a representar aqueles valores, né? Essa marca vira maior que você, né? Do sistema de ensino, muitas vezes. Exatamente. Então, assim, quem tem menos conhecimento sobre educação básica, vê uma escola com uma determinada marca do sistema de ensino, acredita que ela é do grupo. Mas não, na verdade, ela comprou o direito de poder usar aquilo como marketing a partir do momento que ela paga pelo material, mas a marca, de fato, do sistema de ensino é maior do que a própria escola, sem dúvida nenhuma. A escola depende, inclusive, desse marketing, se ela quiser. E isso é bom, em geral, para escolas que não têm uma marca muito forte, assim, ou não? Com certeza, com certeza. Aí a gente já entra numa outra discussão. O que eu posso fazer rápido para crescer uma escola? Cara, compra um material, usa o marketing muito bem daquele material que vai comunicar determinados valores e você vai conseguir trazer gente muito mais rápido, sem dúvida nenhuma. Inclusive, o sistema de ensino, muitas das vezes, é a segunda maior receita que a escola tem, depois da mensalidade. Sim. Que é vender ela livro, faz né? a revenda dos livros internamente e ela gera receita a partir disso. Então, ela passa em algum nível até, não sei se é a melhor palavra depender, mas ela está bem conectada, digamos assim, com o sistema de ensino, porque isso gera a receita que ela está contabilizando ali na previsão dela anual, por exemplo. Cara, e aí quando você olha nesse sistema de ensino, você mencionou que é a segunda maior receita dela, tal, tudo mais. Você sente que é por isso que não vai para o modelo digital da vida, assim? Por isso que continua nesse esquema do 50 livros na mochila? Cara, O Steve Jobs, no livro dele, ele fala assim, tipo, cara, não faz o menor sentido a gente até hoje fazer 50 livros na mochila, tá ligado? Porra, essa. E aí, mesma coisa até hoje, né? é a mesma coisa até hoje. Vai mudar isso?
acho que vai mudar, mas não integralmente. Cara, olha que engraçado. Quando os pais veem os filhos no livro, excelente, tá estudando. No computador, não sei não. Será que tá estudando mesmo? Então, acho que ainda tem um pouco de resistência da comunidade, de uma maneira geral, comunidade escolar de uma maneira geral. Quando eu falo comunidade, eu vou desde os pais que estão fora da escola, mas que fazem parte ali do dia a dia, passando por toda a gestão, professores e até os alunos. Então, acredito sim que vai... Na verdade, já está mudando, a gente sabe que existem já... todos os sistemas de ensino têm as suas próprias plataformas, eles precisam dessa parte digital. No entanto, eu ainda acho difícil a uma mudança integral. Acho que a gente ainda vai ver por muitos anos os livros aí na mochila dos alunos. Eu acho que existem ainda muitas oportunidades de melhorias quando a gente fala de plataformas digitais, mesmo que sejam usadas pelo sistema de ensino. O que acontece? Muitas vezes, quando o aluno está usando o livro ou ele está resolvendo exercícios com papel, ele tem a oportunidade de criar mais. E aí ele consegue desenvolver essas habilidades, né, superiores ali da taxonomia de Bloom. Eu acredito muito nelas. Porque quando o aluno está criando alguma coisa, ele tá, por exemplo, elaborando uma resposta de uma pergunta aberta, ele consegue identificar algumas lacunas no aprendizado dele. Muitas vezes, quando ele vai para a plataforma digital, é muito múltipla escolha. E aí, você não consegue desenvolver essas habilidades a menos que, de fato, as respostas deles de uma questão aberta sejam corrigidas. Então, quando o aluno está só ali estimulando, é isso ou aquilo, é múltipla escolha, o aluno é treinado para isso e ele simplesmente está desenvolvendo algumas habilidades como... Conhecimento, né? Esse caso aí, né? Tipo, memorização, aí ele consegue ali aplicar, mas ele não está criando alguma coisa. E aí a retenção de aprendizado fica muito limitada. Então, eu acredito que com a inteligência artificial, e é isso que na Tangram a gente ainda não desenvolveu, acho que a TIT talvez se desenvolva em algum momento, é permitir que o aluno consiga, né, e a Akira agora Akira. Mudei o nome da firma, por isso que ele tá falando. Eu mudei o nome da empresa. Ele mudou. Eu fiquei com um síndrome na cabeça. E aí, no momento que o aluno agora começa a desenvolver mais a criação, né, respondendo as perguntas, ele vai conseguir desenvolver as mesmas habilidades que ele consegue fazer no papel. Então, quando a gente compara, né, papel com o digital, é um pouco injusto, porque não necessariamente ele, de forma até intencional, está desenvolvendo as mesmas habilidades. Então, eu acredito que com a inteligência artificial a gente consiga melhorar e deixar mais próximo disso, e aí o pai não vai ter essa visibilidade. Assim, quando, por exemplo, plataformas digitais começarem a entregar resultados melhores do que sistemas de ensino existentes, eu acho que o jogo começa a mudar e a discussão agora vai para outro patamar. Mesmo que o referencial seja passar no Enem. De fato. Espero que o Enem mude, inclusive, também. Não seja só múltipla escolha. Exato. E a TIT não ignora isso, tá? A gente sabe que existem diversos estudos que dizem que parte do aprendizado precisa ser feito ali com a mão na massa, porque isso ajuda o aluno a desenvolver muito mais habilidades, inclusive faz correção de provas a partir de fotos, ou subindo o arquivo do que o aluno escreveu, ou seja ali a prova discursiva, ou seja, o próprio texto que o aluno escreveu, porque a gente de fato acredita que não vai ser, não deve ser 100% digital. Tá? O digital vem para ajudar em muita coisa, mas os alunos precisam disso. E conversando com as escolas, elas de fato também acreditam muito nisso. Precisa escrever assim? Precisa escrever, precisa colocar a mão na massa. Última vez você pegou numa caneta, bicho. Pode ser. Pode ser, como eu já vi algum caso das escolas, uma Apple Pencil, por exemplo, mas, de qualquer forma, vai ter que escrever. Pô, mano, se tiver um negócio que eu boto minha mão no fogo, é a caligrafia, tá ligado? Sério? Não vai pra lugar nenhum a caligrafia, cara. Eu já vi, tem alguns estudos que dizem isso, que ele tem que, de fato, parar e escrever no papel. Aí não me aprofundei, não posso também dizer o quanto faz sentido. Também não é meu quadrado, não tenho um conhecimento profundo, mas escuto isso muito conversando com as escolas. Não, essa eu sou anti agora. Eu não conhecia. Não, eu sou muito pró da pergunta aberta, tá ligado? A pergunta aberta, pô, quando... Tipo assim, eles falam que nesse universo de Enem, assim, que você realmente sabe um conteúdo. Tipo assim, se você faz perguntas abertas e o cara consegue responder as perguntas abertas, ele não sabe tanto. Ele só sabe se ele consegue pegar uma folha em branco, escrever a parada inteira da cabeça dele, tá ligado? Sem falar com ninguém e tal. Ou tipo, e aí ele sabe bem, e ele só sabe mesmo se ele conseguir escrever de um jeito simples que uma criança de 5 anos vai entender. Esse é meio que o limite do conhecimento, né? Que é até da taxonomia de Bloom, que é o nível máximo é você conseguir ensinar, né? De fato, de um jeito que as pessoas entendam. Que aí você domina mesmo quando o conceito é realmente simples e tal. Mas agora, pô, fazer isso aí no escrito, na caligrafia... Mas você acha que o Enem vai mudar? Não. Você acha que sempre múltipla escolha? Eu vejo esse caminho.
Porque eu não acho que... Assim, eu gostava muito das duas fases. Quando era múltipla escolha, depois tinha a prova aberta. Eu fiz esse formato lá na UFMG, quando eu passei. Eu achei muito interessante, porque eu, inclusive, eu mandava bem não mandava muito bem no Enem, mas nas questões discursivas eu sempre mandava muito bem. Tanto em Olimpíadas de Matemática, sempre foi assim. Então, só para você entender também que são, de fato, habilidades diferentes, e eu acho que uma avaliação deveria ser mais completa nesse sentido, mesmo que seja para o mesmo conteúdo. Não sei. O que você acha? Diga aí, Rafa. Não, eu concordo com o que ele hein? falou. Acho que a gente tem que trazer mais âmbitos de avaliação e tentar pegar o máximo de habilidades possível e não focar em uma ou outra só. Eu também vejo, tal, mas aí entra naquele problema que, pô, nos Estados Unidos, né, é mega aberto o processo. Só que aí o downside é que, tipo, pô, você também tem bem mais espaço para não ser justo o processo, né? Total. Tem várias discussões também em relação a isso. O quanto... Eu acho a ideia do Delta maravilhoso, mas o quanto, de fato, tem espaço para margem de erro, corrupção, enfim, nesse sentido, é enorme. Então, De como se separar, né? difícil. Eu acho que a questão múltipla escolha, ela é muito boa identificar quem não sabe, né? Acredito que sim. Então, tipo, se você erra, com certeza você não sabe. Com certeza você não Se sabe. você acerta, a gente não sabe, entendeu? Não dá para identificar. Não dá pra ter se você acerta ou não. Então, pô, eu acho que Não faz sentido. você só sabe dizer se o cara não sabe, né? Mas se o cara sabe de fato, não é o bastante, assim, né? Então, a discursiva leva pra esse outro nível que é tipo, pô, como é que a gente vê se você de fato sabe, né? Ou se você meio que só chutou Quando e você tal. consegue se aprofundar naquele tema também, não sabe apenas de forma superficial. Mas até o chute mesmo, tipo, em geral você consegue criar sistemas onde o chute não é incentivado, assim, né? Então imagina que na prova se você acerta é 1 ponto, se você erra você perde 2, e se você fala não sei, fica no 0-0, tá ligado? Então, tipo, você consegue fazer esses sistemas, assim, pra você conseguir criar essa engenharia. E aí, pô, a critério do Enem, na minha opinião, eu acho que o Enem, no fim, ele tá tentando fazer a coisa mais justa pro Brasil inteiro, assim, né? Pra todo mundo conseguir, tipo, pô, vai passar quem... Vai passar a pessoa que não é que sabe mais, né? É que não sabe menos, entendeu? No fim das contas. E tem também a redação, que é uma forma ali de... Assim, não envolve conteúdo, mas acho que consegue ali avaliar o poder de escrita, né? Não, bro, redação é uma piada hoje em dia do Enem, velho. mesmo? É muito Por quê? triste, cara. Porque tá mudando. O ano passado foi o ano mais crítico, assim. Mas você vai ver das redações do Enem, são todas iguais. Então agora seguir um padrão. Entendeu-se o padrão. Seguir É o padrão. É tudo tipo, pô, a Constituição, blá, blá, tal, que prega direito à liberdade e tudo mais. E claramente com isso que acontece, não é isso que tá acontecendo e tal. Então se o cara decora o formato lá, o modelo, ele já tira uma nota 800. boa. Tira 800. Tá ligado? Então você põe um cara bom de matemática e fala assim, irmão, 800 aqui garantido, bro, Garantido. vambora. Foca no resto aqui, tá ligado? Aí é até engraçado porque muitas vezes, eu falo até com as pessoas que trabalham no meu time, eu consegui perceber isso porque o cara tirou, tipo assim, uma notaça no Enem, eu falei isso com ele, e aí chegava lá no dia a dia, o cara não conseguia fazer um texto, consolidando as ideias dele, um cara muito inteligente, mas não conseguia trazer a informação, o conhecimento dele, racionalizar em formato de texto. Aí eu ficava perguntando, pô, cara, o cara tirou nota alta no Enem, mandou a redação, tá conseguindo escrever o básico. Mas porque às vezes ele simplesmente copiou o modelo, né? Copiou o modelo. e às vezes você fica muito viciado no modelo. Vou dar um exemplo até pessoal. Quando eu comecei a escrever o blog no Mercado Educação, as primeiras pessoas que me deram feedback sobre meus textos falaram assim, cara, tá parecendo que eu tô lendo um artigo acadêmico, né, aqui. Você não tá escrevendo pra internet, cara. Aqui é diferente. O modelo aqui é bullet point, parágrafos mais curtos. Cara, você tá escrevendo pra internet. Vamos mudar isso. E, cara, fez toda a diferença, né? Olha, o que me passaram de feedback foi o seguinte. Quando a pessoa entra no seu texto, primeiro ela vai fazer uma leitura dinâmica para ver se vai interessar. Se interessar, talvez ela volte. Então, você tem que fazer títulos autoexplicativos, parágrafos curtos, trazer temas relevantes muito rápido, para você puxar a atenção da pessoa que está entrando. Então, assim, estava viciado naquilo que era a faculdade, então eu escrevi aqueles parágrafos gigantes, argumentação teórica fortíssima. Não sei quem que inventou que esse é o correto, né? Não sei também. Alguém chegou e falou assim, Exato. não, o bagulho tem que fazer aqui. Tipo do Enem, né? O do Enem é assim, cara, 3 ou 4 parágrafos, 4 linhas. Tipo assim, X linha, tá ligado? Primeira abertura, construção, conclusão. E meio que o pessoal já meio que decora até o que vai escrever na primeira, para dar a abertura, qual que vai ser... Não, aí tem uns vídeos no Instagram, assim, que é os caras ensinando todos os conectivos, tá ligado? Pra você ficar variando conectivo, porque se você repetir, você perde ponto, tá ligado? Então você tem que decorar conectivo, sabe? Não tem...
sentido. Mas conta um pouco mais do blog, cara, da história e tal, de onde que veio, quais foram... Cara, legal. Dentro da Quero, a gente criou um canal no Slack chamado Mercado Educação. Eu criei o canal. E a ideia foi assim, por que que ele surgiu? Quando a gente começou a negociar com grupos maiores de educação, a gente percebeu que numa negociação falava-se também de mercado. Cara, deixa eu ver com quem que eu estou conversando aqui. Quem que é esse menino que está vindo aqui? Será que ele entende de fato o que está acontecendo? Então eu passei a consumir muita das coisas que aconteciam no mercado. E aí eu estou falando de 2018, 2019. E aí comecei a concentrar nesse canal do Slack chamado Mercado Educação, e as pessoas passaram também a colocar as informações lá. Então, tudo que acontecia no mercado que era divulgado de alguma forma, a gente colocava no Mercado Educação. Isso foi ajudando a gente a criar um arcabouço ali do que estava acontecendo grande. E aí eu falei, pô, mas e se a gente... se a gente criar um site e colocar isso para outras pessoas, será que não tem mais gente interessada em saber? Aí foi quando eu falei, vou colocar isso aqui como um projeto pessoal. 2021, já tem bastante tempo que eu tenho um blog, mas ele é um projeto pessoal mesmo, que eu vou tocando assim, conforme eu vou tendo tempo. E aí eu convidei algumas pessoas para escrever no artigos também, publiquei matérias de edtechs em empresas de educação, alguns de escolas, e venho fazendo isso desde então, assim, devagarzinho, mas sempre que eu posso, escrevendo um pouquinho. Foquei bastante os meus artigos específicos voltados para edtechs, então edtechs que estão tendo dificuldades para vender, edtechs que querem entender o mercado, então escrevo mais relacionado a isso. Por que a gente tem dificuldade para vender para escolas particulares, que vários dos temas a gente inclusive já abordou aqui, mas outras pessoas vieram para falar diretamente com a escola, fiz um pouquinho também, gravei algumas entrevistas com algumas personalidades da educação, e venho desde então tocando no mercado de educação. E conheci o Baldi, conheci o Pedro da TIT, tudo através dos textos. Tudo através dos textos, né? Conteúdo mesmo. Né? Pô, essa resenha mudou tua vida então, cara. Pô, botou tua carreira. Mano, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, consegui conversar. Cara, desde que eu criei, assim, eu até perdi... Antes eu anotava, porque era super interessante para mim no começo. Mas assim, eu conversei provavelmente com mais de... umas 60, 70 edtechs. É que eu parei de contar, então eu tô... Mas assim, eu conversei com muita gente, cara. Foi muito legal. Conheci times comerciais dos mais variados. Uma pessoa, 50 pessoas. Cara, tem até umas histórias interessantes de gente que falava assim, vou apresentar para você o meu PowerPoint para você me dizer se o meu produto encaixa ou não na educação. Eu falava, não, pelo amor de Deus. Não, eu não posso falar. Tudo é execução, no final das contas, né? O que eu posso... Caraca, matou a ideia do cara. Não. Tem futuro nenhum, bro. Olha, o que eu posso te ajudar aqui é como o mercado funciona, as coisas que eu já aprendi, mas de forma alguma determinar se você consegue ou não vender o seu produto. Então, assim, tem sido muito legal a jornada do mercado de educação, principalmente pelas pessoas que eu tenho conhecido nesse processo. O que você gosta no mercado de educação? Por que você continua no mercado? Cara, quando eu entrei na área comercial, de uma maneira geral, que já foi vendendo para escolas particulares, eu estava com a cabeça em outro mundo. O que eu vou fazer? Né? Será que eu vou para a área de dados? Qual que necessariamente vai ser meu próximo ponto? Até o dia que eu falei, pô, parece que eu faço bem isso aqui. Parece que eu me conecto muito bem com as escolas, parece que eu entendo bem. E de onde você acha que vem isso, assim? Cara, o que você ensina os vendedores para eles tentarem fazer? O que eu ensino, o que eles precisam fazer? Se você tem seus vendedores no time lá, né? Você tem que ensinar eles o que eles têm que fazer. O que você ensina? Eu ensino primeiro... Primeiro, eu acho que é importante eles conhecerem o mercado e como funciona uma rotina escolar, porque o gestor, assim como eu falei que os grupos educacionais querem saber com quem que eles estão conversando, o gestor também quer saber. Então, cara, conversa a língua do gestor, entende como que é a escola, entende o que é a sazonalidade ali no dia a dia, qual que é a preocupação dele em cada ponto do ano, quando que você vai fechar mais negócio, quando não, quais dificuldades que ele está passando. Então, essa conexão que a gente faz com a escola é menos sobre um pitch pronto, sobre um discurso padrão e muito mais sobre saber personalizar porque você sabe o que você está falando. Então, todas as pessoas que passaram nos times comerciais do qual eu atuei, a ideia era muito menos ficar ensinando pequenas estratégias padronizadas e muito mais, olha, aprende o amplo, que quando você entrar para conversar, rapidamente ele vai entender que ele está conversando com alguém que sabe o que está falando, que tem alguma vivência escolar também. E a partir daí a conversa, ela passa a ser fluida
E o gestor começa a entregar para você ali qual que é a dificuldade, o que ele está esperando, como que ele encaixa, se ele tem orçamento agora ou não. E aí você consegue construir a partir daí a sua estratégia comercial. Mas eu acho que é muito mais esse geral, assim. Eu gosto muito mais dessa ideia do que alguma... Não existe... me dá uma dica aqui que vai ser matadora. Cara, não existe. Você vai precisar entrar e descobrir. Mas eu imagino que você já ajudou empresas fazendo isso e tal, cara. O que você chega e vê que a empresa está fazendo meio errado, geralmente? Cara, acho que um dos principais problemas, até quando eu converso com várias delas, é que o pessoal que está construindo EdTech, eles vêm de outros mercados e eles não conseguem entender a sazonalidade, que é super acentuada. Da educação, ela é super acentuada. O ciclo é longo. Porque mesmo... A escola tem dificuldade de margem, que foi o que a gente falou aqui. Mas mesmo que ela tenha dinheiro para pagar, ela tem dificuldade de colocar, principalmente se for alguma solução pedagógica, algo no meio do ano letivo. Então ela fala assim, eu vou me preparar, gostei, vou me preparar para colocar no ano que vem. Mas agora vai ser problemático, vou ter que parar, treinar os professores, estressar o aluno com uma ferramenta que surgiu do nada, que ele não estava esperando. Então, esse ciclo passa a ser muito longo. Então, uma das coisas que eu enxergo que muitas das edtechs de pessoas que vêm de fora do mercado educacional cometem é, de fato, não entender a sazonalidade. Eles falam, vou vender o ano inteiro. Claro, todos os produtos, de uma maneira geral, têm algum nível de sazonalidade, mas da escola é hiper acentuado. A gente está falando falando ali de um segundo semestre, não para todas as soluções, mas de um segundo semestre que é hiper importante para a grande maioria delas, que tem uma janela de 3, 4 meses, 3 meses especificamente ali, para conseguir fechar negócio. Se você não fechar, cara, você vai passar vários outros meses só construindo de novo para esses 3 meses. Existem, né? Formas de tentar driblar essa sazonalidade. A gente consegue aumentar a janela, a gente consegue fazer vendas pontuais em outros períodos do ano, mas de fato a sazonalidade é um dos pontos que mais pega. A galera fica assustada. E quais são as formas mais eficientes de vender para a escola, chegar até a escola? Tráfego pago? Canais. Quais são os canais que você vê? Cara, os canais, eles vão ser muito específicos de negócio para negócio, mas eu vou comentar alguns aqui. No passado, principalmente antes da pandemia, o outbound, ligação fria, que é aquilo que o pessoal treme, é um negócio que funcionava absurdamente. Os números de ligações atendidas já eram baixos, então a gente está falando de a cada 100 ligações, 35 eram atendidas, e eu nem estou falando que eu estou conversando com o gestor, só disse que ela foi atendida. A secretária, muitas vezes. Né? Cara, você ligou na escola, a escola não atendeu, é surreal, mas acontece e acontece muito. E aí, desses 35, talvez para 15 você conseguisse avançar um e-mail e assim por diante para conseguir chegar lá na frente no gestor. Mas ela funcionou demais, cara. A gente montou times que chegou até mais de 50 vendedores Isso fazendo. Quando? 2019. Tá. Vendendo outbound, fazendo ligação a frio e a partir do 0800 da escola, construindo uma negociação que no final virava negócio. E nesse meio do caminho, também em 2019, a gente acertou a veia em tráfego pago, social media especialmente. Então, social media, ela cria, né, um topo de funil, porque basicamente você impacta, é como se fosse um outbound marketing ali. Você interrompe a pessoa que está ali na rede social, mas de qualquer forma gerou muito lead para a gente. A gente construiu times que trabalhavam especificamente com esses leads, que também ajudou muito. Mas para o final, um canal que estava funcionando muito bem é o que naquele livro do Tração, conhecido como Engenharia como Marketing. Esse funcionava muito bem, mas basicamente o que a gente entregava para a escola, mesmo que ela não queira ser parceira do Melhor Escola, divulgar vagas, ela pode ter acesso a uma área onde ela tem informações, dados sobre a região dela, qual a mensalidade que as escolas estão cobrando, qual é o desconto médio, qual que é a mensalidade com desconto que está acontecendo por aqui. Então, ela tem uma série de informações, qual que são as avaliações das escolas que estão aqui na minha região, na minha cidade. Ela tem uma série de informações que são interessantes. Eu acho que todo mundo que tem qualquer negócio quer saber os dados a partir dele. E aí, elas se conectam ali, deixam o lead para fazer o cadastro e, cara, tem uma alta conversão. Então, a gente passou, acho que por esse canal principal que é o outbound, a gente aprendeu a fazer outbound muito bem, depois a gente aprendeu a fazer bem o inbound. E, por último, acho que o que estava rodando era o Engenharia como Marketing, que eu gosto bastante, inclusive. Pô, que legal, cara. E aí vinha, um volume
muito expressivo no decorrer do ano, e aí você precisava meio que, pô, ficar só ali fazendo aquele relacionamento até o dia D, né? Que é quando a galera meio que decide. Ou eles decidem, mas só implementam no outro ano. Como que é? Tá, quando a gente fala do marketplace, o B2B acontece o ano todo. Porque a escola quer aluno o tempo todo, né? Mas o B2C, que é a hora que a gente faz o match, aluno-escola, esse é hiper sazonal também. Então, basicamente, o trabalho muito forte acontece ali 3 meses de novembro, dezembro e janeiro. Tem já a força começa em agosto, mas vamos falar de expressividade em novembro, dezembro e janeiro. Para acontecer a receita da empresa no B2C. Mas o B2B a gente conseguia fazer com que ele rodasse o ano inteiro. Ainda que também tenha sazonalidade, quando as escolas estão mais preocupadas com captação é onde elas vão fechar mais negócio, mas ainda assim a gente conseguia rodar bem ele o ano todo, mas é porque a dor ela existe o ano inteiro. Putz, eu quero captar aluno o ano inteiro. Mas a gente só conseguia levar o resultado para ela 3, 4 meses do ano, né? O resultado maior. Entendi. Então, às vezes ela entrava no marketplace lá, mas ela também não tinha que pagar nada, né? Porque era só no resultado. E aí, Exato. pô, vinha no começo do ano, botava um monte de gente lá pra dentro, pegava a receita de vocês, mas a receita também era mensal, mensalizada, né, ou não? Não, ela vai pagar no sucesso. Então, se a gente Entendi. fazia a captação... Mas aí a escola já paga a boletada inteira, assim, de cabeça? Na verdade, ela isenta, né? Então, os pais fazem o pagamento direto na plataforma. Então, ela só isenta aquela primeira mensalidade. Entendi. Então, os pais ficam pagando a escola na plataforma, pelo resto dos anos. Não. Só a primeira. mensalidade. Só a primeira. Ah, tá. O Isso. pai mesmo faz e aí eles entram lá na... Entendi. Exato. E vocês tiveram problema de desintermediação, alguma coisa assim? Ou era... Nossa, famoso bypass, muito, né? Não tem como, cara. Acho que quando a gente fala de marketplace, se você deixar algumas arestas, provavelmente alguém vai... Então, no final das contas, esse era um trabalho difícil de ser administrado dentro do marketplace de uma maneira geral, especialmente falando de educação, mas o bypass ali, a desintermediação acontecia sempre. Então, você tinha que fazer um relacionamento muito forte com a escola para que ela entendesse que existia um ganho da gente conseguir fazer essa captação. Vai ganhar mais no futuro também, né? Exato, você cria o círculo virtuoso ali, né? Eu tô ganhando mais, eu priorizo mais e assim por diante. Mas era uma questão de, tipo assim, o pai chegava pra escola e falava assim, ó, tá dando desconto aqui, pô, na plataforma, tá descontinho direto pra mim. É isso. Por que eu vou lá na burocracia? Vou resolver aqui, por ó. aqui. Vou fazer Então aqui. a escola ela tem que ser muito parceira no final das contas. Falar, não, peraí, você vai precisar fazer por lá, ou vou te ajudar aqui como que você pode fazer por lá, uma vez que você veio daquele canal. E aí tinha aquela escola que, tipo assim, fazia, vocês cortavam, fazia, aceitava, como que era a política da bandidagem? Tem todos os casos. Se é um caso irreversível, é melhor que não mantenha. Tem casos bem específicos, aí a gente começa a contar as coisas mais, né? Mas bem específicos, que ficava muito claro que a escola fazia 2 Tipo para o quê? mim, 1 para você, sabe? Conta um exemplo aí. Então, Esse daí? esse daí, fico com um aqui, dou 2 para vocês, fico com mais um. Então, esses aí dava para, em algum nível, tolerar, mas a gente É tentava... o desconto, né? Tá dando desconto ali pra ele, né? Um terço. A gente tentava administrar bem, mas aí era muito tratado em casos bem individuais, assim. É um desafio, né? Do modelo de Total. negócio. Um desafio total. É o maior desafio do modelo de negócio. Falando de educação básica, né? Porque, muito por conta da pulverização. Quando a gente fala de educação superior, acontece também, mas mais rápido para você pegar, porque é muito mais concentrado. Então, você pega você já consegue resolver boa parte do problema. Mas na educação básica, cara, você vai resolver com 1, 2, 3. Quando você viu, você tem que resolver com 1000. É complicadíssimo. E aí o cara pagava alguma coisa na entrada, assim, ou só se fizesse uma venda? Só se fizer a Pô, venda. então é muito fácil essa venda, pô. O cara fala assim, quer anunciar aqui e ganhar cliente? Fala assim, ô, vambora, irmão. Bota aí, tá ligado? Você Tem que fazer nada? Não, sim, você tem razão. A barreira de entrada, quando a gente fala de serviço de captação de aluno, ela é baixíssima, mas o Melhor Escola não vendeu só isso, ele vendeu serviços financeiros, e aí a gente aprendeu a fazer o comercial de gente grande. Basicamente, a gente fez parcerias com outras empresas do mercado, vendemos outros produtos. Tipo o quê, assim? A gente fez parceria com o EducBank, por exemplo. A gente E fez salve pro Danilão aí, parceiro. Escolari. Gente boa, gravamos aí Fala, também já. Danilo. O Danilo é sumidade na educação. Demais. Eu me perdi. O que Aí vocês vocês fizeram vendiam, juntos? eles distribuíam o EducBank pra base de escolas, Entendi. entendeu? Exato. Entendi. A gente fazia esse trabalho.
E também fomos parceiros da Scolari, ajudamos a vender também. Então, a gente teve experiência com mais de um produto. Mas, de fato, as barreiras de entrada, elas mudam conforme a gente vai trabalhando em produtos diferentes e o serviço de captação tinha barreira de entrada baixa. Entendi, cara. Pô, estamos rumando pro final da entrevista aqui, cara, que a gente tem 1h30 de estúdio. E eu queria ouvir de você, cara, a pergunta que a gente sempre faz aqui, que é o que mais te anima no futuro da educação? O que mais me anima no futuro da educação? Cara, bom, eu acho que da opinião e que muita gente acredita também que a educação ela é fator fundamental para o desenvolvimento de um país, de uma sociedade, para que as pessoas possam, inclusive, escalar em status social e essas coisas. Então, o que mais me anima é acreditar que, de fato, a escola pode mudar a vida das pessoas. Então, depois que você entra, claro que a gente precisa fazer com que o negócio pare de pé, a gente tem que olhar números, todas essas coisas, mas a partir do momento que você entra na educação, você se apaixona pelo propósito, pela ideia. Então, o que mais me anima, sem dúvida nenhuma, e eu acho que muitas pessoas são exemplo disso, eu vejo o Baldi falando bastante, é meu caso também, é que a educação pode mudar a vida das pessoas. Então, se a gente conseguir levar isso para mais pessoas, eu ficaria muito mais feliz. Pô, que legal, cara. A educação realmente muda a vida e não é de um dia pro outro, né, mano? É conseguir fazer educação boa, o aluno tem que fazer a parte, todo mundo tem que fazer as partes. Se Deus quiser, a inteligência artificial vai melhorar a história inteira e tal. Por isso que eu gosto mesmo do Tigrinho, que muda a sua vida da noite pro dia. Olha, eu vou expulsar o cara aqui agora. Eu tava achando bonito É uma baita provocação, vou Valdir, terminar. aqui. Acabou o episódio. Eu não sou a favor do Tigrinho. Mas, anyway, pô, cara, brigadão por vir aí com a gente, Rafa. Adorei. Obrigado, Rafa. Pô, foi uma honra participar aqui do MestreCast junto com vocês. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido aí também, cara. Segue, passa a sua rede social aí, o blog também, passa suas informações aí pra galera seguir. Olha, o LinkedIn, Rafael Santo, e o blog chama Mercado e Educação. Pô. Me adicionem no LinkedIn e leiam o blog. Segue lá e aprendam, galera. Mais um, vamos lá, valeu. 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 Pô, show de bola, Rafa. Obrigadão, cara. Pô, valeu. Ô, podemos fazer uma foto, hein? Vamos, Silvio, velho. Deixa eu ver aqui, a gente faz a sessãozinha aqui, cara. Fechou.